Olá, amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização. É com muita satisfação que nós estamos aqui novamente na Rádio Com, né, para falar de responsabilidade social. Como sempre, convidados muito especiais, né, aqui com a gente. Meu nome é Rui Madruga. Nós temos também a companhia do Pedro Neves, do Gil, aqui no comando das máquinas, aqui operando para que a gente chegue até vocês. A Diná está chegando aí, foi buscar um aparelho eletrônico para melhorar aqui a nossa situação. E já dando boa tarde, então, a Caroline Veloso, extensionista da Emater. Muito prazer novamente aqui, Caroline. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui com os amigos, né? Acima de tudo, colegas, né? Mas amigos. E que seja um bom papo que a gente tire aqui sobre essa semana dos orgânicos, sobre alimentação, um pouco de tudo, né, Rui? Como tem sido, né? Nós temos aqui a cadeia produtiva toda aqui, né? O extensionista, que é a Caroline. Temos aqui o André. Tudo bom, André? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, representando a Teia Ecológica aqui, né? Que nos dá honra aqui, tudo bem? Tudo bem, é uma honra de estar aqui no programa, bem acompanhado com o pessoal da Arpasul, da Emater. É isso aí. A gente se fala seguido, eu sou um consumidor ali da Teia faz um bom tempo, né, André? E além do ambiente maravilhoso, né? Que é a Teia, né, é muito, muito legal, tranquilo, onde a gente pode, né, ver aquela casa antiga, tranquilo, sem televisão para perturbar a nossa alimentação. O pessoal que vai lá realmente é diferenciado e a comida é maravilhosa. É muito boa, vocês estão de parabéns. Exatamente, uma luta aí de 16 anos aí, em parceria com a Arpasul, né, com os agricultores. E o nosso convidado, né, que me perdoem os outros dois, mas para mim, um especial, né, eu tenho um carinho muito grande para essa pessoa, não é de agora, né, e eu gosto de externar isso, não é de nada, sempre falo para Diná, para todo mundo, por quê? Porque é um cara que se preocupa não só com a produção em si do alimento, ele tem uma preocupação ecológica realmente, né. Eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos o Delvino Magro, lá em Antônio Prado. Eu sempre digo que o nosso convidado aqui, o Nilo Schiavon, é o nosso Delvino Magro, né? Com toda a sua experiência. Muito boa tarde, Nilo. Prazer ter aqui contigo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Com. Boa tarde, companheiros, né? O André o André e a Caroline, né? Então é um prazer enorme a gente poder estar aqui mais uma vez, né? Participando diante desse microfone e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Pois é. E ele já trouxe um presente para nós, hein, Carolina? Nós é que deveríamos dar um presente para esse cara que proporciona um alimento tão legal para a gente. E ele já trouxe uma cesta aí cheia de produtos para oferecer aqui para a produção do programa. E de repente não são produtos quaisquer, né? Não. Vamos ser sinceros, né? Foi uma senhora cesta e com os produtos mais variados possíveis, de frutas, legumes, até bebidas. Isso comprovando, né, toda a variedade que é possível, né, através dos alimentos orgânicos, mas isso a gente vai conversar durante o programa, das possibilidades, que muita gente diz, não é possível produzir de maneira orgânica dessa maneira, mas eu acho que a Caroline e o Nilo vão esclarecer para a gente que é possível, né? E que aqui nós estamos numa condição bastante elevada, não é, Nilo? Quanto tempo? Conta um pouquinho primeiro, eu acho, para a gente começar o nosso bate-papo, a tua história dentro da produção orgânica ou produção agroecológica, né? É isso aí. Isso aí já faz bastante tempo, né? Lá nos anos de 90 e 94, que a gente saí da propriedade do pai e peguei uma propriedade que era da família, mas a propriedade que foi desgastada pelos 20, 30 anos trabalhada por sócios, né, por parcerias. Então, nessa época aí, eu tinha saído de uma crise por envenenamento por tóxicos do pêssego, né, no caso. Então, saí dessa crise e a primeira oportunidade que surgiu de sair do veneno, eu embarquei, né, eu peguei, que foi em 1994, quando a gente descobriu através das igrejas, né, através do CAPA, que era da Igreja Luterana, e da Pastoral Rural, que é da parte da Igreja Católica, que tinha um trabalho iniciando na região, tinha técnicos começando a trabalhar um sistema de produção ecológica na região. Eu fui um dos primeiros a entrar nesse trabalho, fui o primeiro a buscar essa nova alternativa, né, porque eu já senti o outro lado e quais os problemas que tive pelo uso do agrotóxico. Então, no final de 94, eu conheci 2 técnicos, né, que foram os primeiros na região, Marcelo Souza e
Marimônio, que trabalhava na pastoral, no CAPA, né? E a gente começou um trabalho de experiências dentro da propriedade, que era eu, a minha propriedade, o Maneco Portantiolo e o Clodoaldo Saraiva. Éramos 3 famílias que iniciamos esse trabalho. Eram os loucos da região, né? Começar um trabalho aí onde querer plantar no meio do mato, né? Todo mundo dizia que a formiga ia comer tudo. No princípio foi. Então a gente começou em 90 e 94, isso aí no início de 95 se formou um núcleo, nós já tínhamos umas quantas famílias trabalhando, em termos de experiência, já plantando, cultivando alguma coisa, mas só que a gente caía na vala comum, entregar para o intermediário. E vimos que isso aí não era o que a gente queria, né? Então foi através desse grupo a gente começou a conversar e buscar experiências novas de mercado. Onde em novembro de 95 inauguramos a primeira feira ecológica aqui na região sul, em Pelotas, né? Na Avenida Dom Joaquim. E a partir dali evoluiu com novas famílias, novas pessoas, né? E a produção, no início, bastante problemática, porque nem nós agricultores, nem os técnicos tinham experiências com produção orgânica, né? Nosso primeiro espelho foi uma viagem que a gente fez no Centro Ecológico, em IP. No CAI? No CAI. Então, para mim, essa viagem lá foi como se tivesse aberto uma janela em uma peça escura. Eu voltei para casa sem medo de errar e, no entanto, estou até hoje, né? Sim, sim. Então, foi muito trabalho os primeiros anos, né? E tem também todo aquele processo de transição, né? Aquele problema de transição. É muito difícil porque a gente tinha uma terra muito desgastada, né? Mas isso aí foi evoluindo, né? O teu pai era vivo ainda nessa época? Ou... Na época o pai era vivo. E o que ele achava dessa história toda? O pai dizia que isso não dava certo, que onde já se viu plantar um psigueiro no meio do mato, que não ia estar certo. Porque o falecido pai, hoje ele é morto, né? Ele sempre foi da época que plantar psigueiro tinha que ser lavrado, gradeado, capinado e varrido, se possível. Então isso aí era totalmente contra o que ele aprendeu na época, né? Mas graças ao trabalho, aos cursos que a gente fez, que eu não tive estudo, eu tive a 4ª série do primário, e tudo que eu aprendi foi de 95 para cá, fazendo cursos. Cursos, dia de campo, palestra. Então, hoje eu estou com mais de 40 cursos e palestras feitas. Sim. Então, isso aí, para mim, foi um aprendizado muito bom. E hoje, graças a Deus, a gente está repassando um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente sabe, a gente está repassando para outros agricultores, né? Sim. Dentro da propriedade. Hoje são quantos? Só na Arapaçu são quantos? Na Arapaçu hoje nós temos 32 famílias, que são efetivas. 32 famílias que mais ou menos envolve quantas pessoas trabalhando, né? Ela dá em média aí de 3 a 4 pessoas por família, mais ou menos. Que trabalham em 5 pontos de feira, né? Que a gente tem por semana. São 5 pontos de feira, dividido mais ou menos em 2 feiras por família. Tem poucas famílias que fazem 3 feiras. Que essas famílias que fazem 3 feiras, elas têm um pouquinho mais de disponibilidade de mão de obra. Tem mais gente na família, no caso. Se não, é 2 feiras por família. Por uma questão de tempo e outra questão estatutária da associação, né? Porque a gente tem lesa no estatuto, né? Que a gente não pode comprar produto. Então, é produzir e comercializar. Então, se tu vai trabalhar mais dias na feira, tu não sobra tempo para produzir. Sim. Então, isso aí, a gente toma muito cuidado com isso aí. Bom, só antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero dar boa tarde para Diná. Diná, boa tarde. Chega aqui pertinho para dar o teu boa tarde. Diná está gripada, como a grande maioria das pessoas, com essas mudanças aí. Então, boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje eu estou impedida... Essa aí é a Diná. A voz está diferente. De poder contribuir aqui com minhas confusas, às vezes, ideias, né? Mas eu estou muito feliz com a participação do Nilo, da Carol e do nosso amigo aqui da Teia. Obrigada
obrigada pela presença. Vocês fazem parte desse trabalho da Rede Nacional de Mobilização Social, que é o COEP. Estamos aqui para trabalhar e para tentar divulgar o trabalho de vocês. Estamos juntos, tá? Muito obrigada pela presença. A Diná fala em confusão, mas ainda ontem falando com o pessoal de Brasília, o pessoal elogiando muito o trabalho dela, né? Elogiando que o nosso COEP, né? Que é o Comitê de Combate à Fome, é um dos mais ativos do Brasil. Olha, mesmo. E não é para menos, né? Por esse poder de mobilização da Diná, secretária do COEP, e também agora ela é presidente do Conselho da Mulher. Olha só que legal, né? Então a gente está atuando em todos esses contextos aí. E a gente sempre que possível reunindo essas pessoas, né, que fazem com esse trabalho. Assim, ó, nós dizendo que você pode participar pelo telefone, pelo 3222-1571. De repente, daqui a pouco a gente vai sortear um daqueles produtos. Ô, Carol, o que tu acha? O pessoal tá de olho nos produtos ali da Cesta do Nilo, mas de repente a gente sorteia. Nós temos uma pergunta já pelo Facebook, ó, que a Jaqueline Garcia, ela pergunta quais os benefícios de alimentar-se com produtos orgânicos. Está aberta a pergunta para vocês. Acho que tu está pronto para responder, André. Bom, eu então vou falar como consumidor de alimentos orgânicos ali no restaurante da Teia, né? Além de ser orgânico, tem a questão de ser integral, a questão de evitar os alimentos muito industrializados. Isso aí acho que traz benefícios. Com certeza traz muito benefício para a saúde das pessoas. E eu retornei a Teia agora a partir de janeiro, estou na coordenação, mas estou trabalhando na produção dos sucos. Então se a gente podia até começar sorteando o suco de uva do Nilo, que é o melhor que tem, né? Muito bom. Puxa, eu estava de olho nesse suco para levar para meus mandinhos, agora tu já era. Então é fantástico, a gente vê assim, a gente nota a gente começa a frequentar mais a Teia, tu começa a ver o pessoal vindo, cada dia as pessoas vão vindo mais bonitas, parece que tem um rejuvenescimento, isso a gente nota assim, e muitos procuram a Teia, o médico mandou vir aqui porque eu tô com meu colesterol alto, tô com problemas, e a gente tem essa preocupação desde o início lá da Teia, até o Gil que está na mesa de som aqui, acho que era sócio da Teia também, Gil, né, estava os 20, né? Isso, a gente estava junto nessa luta aí, estamos tentando retomar essa... Com certeza, né? Eu queria ajudar. Claro. Né? Eu acho assim, ó, que... É Jaqueline o nome dela, né? Ah, tá. Jaqueline. Acho que tem uma situação que a gente tem que colocar, né? Que além desse produto, né? Porque é do orgânico, né? O orgânico, ele é isento, né? Digamos assim, ou livre, né, de produtos químicos industrializados, né? E o Nilo está aqui do lado e é quem coloca a mão na massa, né? Quem coloca a mão na terra e sabe bem do que a gente está falando nesse sentido. E o grande problema, assim, do uso dessas substâncias é que, eu sempre digo, é a dose, né? Que é permitida e que é passível de ser suportada pelos nossos organismos. E como nós somos um universo de pessoas diferentes, com genéticas diferentes, com composição física diferente, não existe uma dose segura do uso desses produtos químicos, né? A gente tenta criar legislações para que se tenha doses permissíveis. Mas até que ponto essas doses realmente elas são reais aquele valor? Porque daqui a pouco a exposição desses produtos são pessoas diferentes que já têm uma predisposição, são crianças que a gente ainda nem sabe tudo que vem a passar ainda. Então, assim, a gente sempre tem uma cautela muito grande quando fala na questão de agrotóxicos, porque eles são substâncias concentradas, ele tem uma finalidade destrutiva, né? Ele está ali para quê? Para combater algum inimigo natural. Né, Nilo? Exatamente. Ou um fungo, ou uma bactéria. E esse dado, né, que nos assusta muito, é que a gente é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Isso é um título muito negativo para nós, brasileiros. E um fato que faz com que isso aconteça é que a gente usa muito esses produtos, Nilo, na prevenção. Prevenindo que venha determinadas
agressores ali. E muitas vezes eles não vêm, mas eu já estou usando na prevenção para não chegar. E isso faz parte do pacote, né? E isso acaba enfraquecendo o meu ecossistema. Porque eu não dou nem força dele reagir. É que nem agora nós estávamos aqui, aqui fora comentando da questão da gripe, né? O vírus da gripe está entre nós. Aqui nós estamos com a nossa colega aqui e amiga, né, que está constipada, que está com o vírus aqui, e nem por isso a gente, né, vai sair daqui com a gripe dela. Mas daqui a pouco a gente faz um uso antes. Não, vou para lá, já tenho que tomar um antibiótico. Mas calma aí. Mas é isso que nós fazemos com a agricultura. É isso que nós estamos fazendo com a agricultura. Eu estou colocando na situação de pessoas. Mas, na verdade, a gente acaba fazendo isso. Tu não tem essa leitura, Nilo? Claro que sim. Para contribuir com a tua fala também, a gente nota pela família lá em casa, né? Tem o Rômulo está com 5 anos agora. O normal dele é andar de pé descalço, uma bermuda e uma manga de camisa. É o normal dele andar. Até hoje ele não pegou uma gripe. E eu também, deve fazer o que? Uns 5 ou 6 anos que não sei o que é uma gripe. Então, por aí a gente vê que o processo todo, ele tem a contribuir para evitar que isso aconteça, né? É dar resistência ao organismo. E aí tem um ditado, né, gente, muito, muito antigo, que foi do nosso médico, pai da medicina, que se chama Hipócrates. E ele dizia isso há 400 anos 400 anos depois de Cristo, que era que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Exatamente. Às vezes a gente vê essa frase, né, e não para refletir sobre ela. Vocês imaginem o tempo que foi escrito isso, né? Se a gente pensar ao longo da história, 400 anos. E aí ele já tinha essa preocupação e continua sendo atual, né? Que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Se nós não temos uma alimentação rica em vitaminas, sais minerais, porque isso não consegue chegar no alimento devido a esse uso dessas substâncias que acabam mexendo com os princípios ativos e com a composição nutricional da fruta, deixando elas mais frágeis, ela acaba não te fornecendo todo o potencial que ela poderia te fornecer. Por exemplo, um tomate rico em vitamina C, é rico em licopeno, né, que são coisas que a gente fala, que são os nutracêuticos, que são palavras da moda. Ele não consegue desenvolver o potencial que ele poderia desenvolver. Ele tem traços sempre diminuídos dos seus valores nutricionais devido ao uso dessas substâncias que são os agrotóxicos. Então, sempre que a gente tiver condições de ir atrás de produtos mais saudáveis, mais limpos, com certeza a nossa saúde vai agradecer. Jaqueline, né? Jaqueline Garcia que perguntou. Eu queria, assim, exemplificando, Nilo, por exemplo, para uma pessoa que é um produtor que está nos escutando, né? Que tu desse alguns exemplos que tu utiliza para combater alguma praga, os mais comuns aqui na nossa. Por exemplo, mosca das frutas, né? Sim. Como é que tu combate a mosca das frutas? Tem uma polêmica bem grande aí, né, Rui? Eu ouvi dizer que estão proibindo uns agrotóxicos que têm ação sistêmica no pessegueiro. É verdade, Nilo? Como é que... Sim, tem esse trabalho aí sendo feito pela Emater, pela Embrapa, né? E eu acho que é um trabalho justo, né? Claro. E não gostei quando tu chamaste de praga. Praga? É. Desculpa, então. Não, eu gosto muito de brincar com essa palavra, né? Porque dentro da minha propriedade não existe praga. E sim, existe inseto com fome. E muitos. Tem muitos. Só que a questão de um alimento, por exemplo, de um produto sadio, sem o uso de químicos, sem o uso de anabolizantes, de conservantes ou outros mais que tem por aí, tu vai ter um produto mais sadio. Ele vai te ajudar na tua alimentação e tu vai ter resistência a todas as espécies de doenças e vírus que possa te afetar. E assim acontece justamente com as plantas. É o mesmo processo. Por quê? Começa lá embaixo, no solo. No momento que tu tiver um solo sadio, que tu tiver um solo equilibrado, tu vai ter uma resistência muito mais grande nessa fruta. Por exemplo, uma fruta ou em qualquer outra planta. Eu acho muito interessante porque às vezes chega pessoas de outras regiões lá em casa e me perguntam, né?
Nilo, o que tu faz contra as pragas? Eu digo, mas aqui não tem praga. Diz, bah, mas esse monte de lagarta e coisa que tem aí no chão, que estão na folha da couve? Digo, pois é, tu olha como é que está essa folha de couve. Tem uma planta comida e as outras na volta. Não tem uma comida. Então o que tem? Aquela planta está doente. E esse inseto, ele está ali, é simplesmente para tirar do meio ambiente, daquele sistema, essa planta doente. Ele está se alimentando por ela estar doente. No caso do pêssego, a gente tem trabalhado, temos tido problema de mosca da fruta no início da frutificação. Mês de outubro a gente tem algum problema. E no final, a partir de dezembro. Que no início, pela grande quantidade de fruta nativa que a gente tem no sistema, na região, né, na mata nativa, temos muita fruta nativa, como a pitanga, o araçá, a goiaba, né? Então, todas elas são hospedeiras. Então, no princípio da safra, tem uma grande quantidade de moscas querendo se alimentar. Então, se tem algum problema. No momento que começa a madurar mais pêssegos na região, com o sistema que a gente está usando lá em casa, praticamente eu tiro as moscas dos pomares, que é a adição de leite com água. Porque a mosca da fruta, ela é de origem vegetal. Qualquer produto de origem animal que tu colocar no pomar, ele vai emitir um aroma, vai emitir um cheiro desagradável a ela. E ela vai embora. Ela não fica. E outra é também, por exemplo, o pêssego que tá bichado, no caso, falando vulgarmente, né? Esse pêssego vai para o chão, essa fruta, essa larva que está ali dentro, ela vai para o solo, só que jamais essa larva vai voltar para o pêssego de novo. Ela não vai eclodir. Porque a grande quantidade de micro-organismos, de insetos que tem nesse solo que está equilibrado, ela vai virar alimento, ela vai virar comida. E aí acaba o ciclo dela terminando por ali, porque vocês sabem que cada mosca que voltar para um pomar, ela infesta mais 300 frutas. Então, quantas 300 frutas eu deixo de infestar? E outra, a própria resistência da fruta. Por ser um solo sadio, ter um equilíbrio na nutrição dessa planta, a gente nota que muitas plantas são ferroadas pela mosca, só que a larva dela não desenvolve. Ela fica semelhante a uma esponja embaixo da pele e dali fica por ali e não se desenvolve. Porque é uma fruta equilibrada, né? Sim. Não, tu estava falando agora e eu me lembrei do Delvino Magro. O pessoal talvez que esteja escutando não sabe quem é Delvino Magro, mas é um cara que era técnico agrícola, né? Que vendia veneno lá. Sim. E aí a mãe, eu não me lembro se foi a mãe ou a avó dele, falou: meu filho, para com isso, tu tá te matando, né? E ele morreu depois, até não sei se em consequência do grande volume de venenos que ele atuava. Mas eu tive a oportunidade de conhecer ele, falou exatamente isso debaixo de um pé de macieira. E ele falava que tinha os dedos assim meio deformados, né? Exato. Ele falava: o que eu faço com essa fruta? No raleio natural, né? Naturalmente eu vou ter que fazer um raleio, né? Que é tirar as menorzinhas para que as frutas cresçam. E eu, jogava ali e boto comidinha pros bichinhos, ele falava. E ele foi dali que saiu o super magro, né? Que tu deve usar também, não é isso? Exatamente, a gente usa até hoje, né? Não com a frequência que eu usei no início, bem menos, porque não é necessário. Hoje já se tem um equilíbrio de solo, então praticamente as plantas que eu boto ali na terra, elas vão produzir sem uso de nada. Porque tu já tem um solo já tem um solo né? equilibrado. Eu estou hoje com um nível de lavoura nas áreas de pomares com nível de terra de mato. Então tem um solo equilibrado. E a questão de toda a poda, tudo que é feito dentro dos pomares fica ali. Eu não tiro um galho para fora. Tudo que sai do pomar ele volta para a terra. Porque é necessário. Tem um galho doente ali, esse galho vai para o chão, as bactérias vão assimilar essas doenças. Quando ela estiver na árvore, elas vão subir lá e vão se alimentar. Então, é um controle natural dele. Que beleza. Pode complementar, André, só um pouquinho, dizer que a gente está na Rádio Com, né? Olha, são 13 horas e 59 minutos. Nosso telefone aqui é 3222-1571. Você pode ligar e participar
ao vivo do nosso programa. Aqui nós estamos com o Nilo Schiavon, que está falando com vocês, Caroline Veloso e o André, teu sobrenome que eu não lembro. Killing. Isso aí, ali da teia ecológica. Contigo, André. Eu só ia complementar, eu tive esses dias lá na propriedade do Nilo, a gente estava fazendo um cadastro da certificação, né, dos produtores orgânicos, estão todos certificados. E realmente o nível de matéria orgânica é muito bonita a propriedade do Nilo. Se tu falar, por exemplo, um professor de agronomia, tu dizer que tu vai botar os restos culturais do pêssego dentro do pomar, eles vão dizer que tu está proliferando pragas, né? Então, tu vê o nível de maturidade e a biodiversidade que tem nesse pomar lá do Nilo. Esses outros pomares aí, não sei se a gente pode falar da professora Nancy, professora da medicina, não sei se é esse o nome, ela tem uma pesquisa que conseguiu relacionar o alto índice de abortos lá na colônia Macel e vários problemas aí de saúde dos agricultores relacionados com os agrotóxicos, né? Então tu vai num pomar desses aí, o solo é sem nenhuma vegetação, usa um herbicida, um sistema todo desequilibrado pelo alto uso de agrotóxicos. Esse seria o contraponto do que o Nilo faz na propriedade dele, e o Nilo que é o louco, né? Então é um problemão isso aí. A saúde do agricultor, né? Fundamentalmente os agricultores estão ficando doentes aí. É bom lembrar que isso não é um trabalho que começou agora, né? O Nilo, ele passou muitas dificuldades também no começo, né? Na transição, e é um trabalho de conhecimento, né? De pesquisa, inclusive. Por isso que eu sempre digo que o Nilo é um produtor pesquisador, tanto que a pesquisa da Embrapa, pesquisa da Emater, FEPAGRO, estão todo mundo procurando ele, né? Ele é um cara diferenciado, porque é difícil essa transição, né, Carol? Essa conscientização, e principalmente talvez o pior que eu acho, né, que é o trabalho associativo, a cabeça das pessoas, né, mudarem um pouco, né, de trabalhar com esse alimento. Eu queria que tu falasse um pouco. O nível mental, Gil, pode ser. Nós comentávamos, né, assim, um pouquinho antes de começar o programa, né, e eu dizia para o Nilo que eu tenho um maior, assim, respeito, né, porque eu considero todo esse grupo que luta contra um sistema, né, contra agora o André colocou, né, a própria universidade está formando aí cada vez mais gente, e quando a gente leva certos assuntos, a gente vê que são assuntos meio que proibidos, digamos assim, né, a forma que ele é encarado dentro da própria academia. Então, eles são sobreviventes, né, são sobreviventes de um sistema que já vem há muitos anos nessa lógica do pacote, que nem tu estava comentando, né. E acho assim que eles merecem um respeito e uma consideração ímpar, porque realmente, Rui, para mim, a parte mais difícil é tu ser esse observador e pesquisador, né? O fácil é tu usar um produto químico que vai combater, né? Que te deram ali um receituário agronômico de uma determinada substância. Agora, como fazer para te resolver o teu problema sem usar isso? E isso é uma questão de observação da natureza, de observação do ecossistema como um todo. É como se a gente olhasse, né, só um fígado dentro de uma pessoa. Eu sempre puxo para a questão da saúde, porque eu vejo que às vezes quem não é do meio da agricultura entende melhor o que a gente está falando quando a gente faz a comparação da pessoa mesmo, né? Então é como se eu olhasse só aquele fígado vem me dando problema, vem me dando sinais, vem acusando, e eu continuo tratando especificamente aquele órgão. Mas eu não sou só um fígado. Eu tenho a minha cabeça, eu tenho o meu sistema nervoso, eu tenho o meu estresse, eu tenho a minha ansiedade, eu tenho os meus hábitos, os meus costumes, e eu tenho o coração, e eu tenho outros órgãos ligados. E eu acho que isso é a grande sacada e a grande dificuldade de um produtor que muda o sistema, porque ele tem que ser um generalista, ele tem que olhar o todo. E isso é difícil, isso é muito difícil. Isso tu sai da lógica que há anos vem se perpassando. Que nem ele comentou, o pai, né? Começar se colocando do teu pai. O pai não aceitava que aquilo ali era possível. Por quê? Porque tu não aceita o que tu não conhece. É muito difícil tu pegar e apostar todas as tuas fichas numa coisa que tu não viveu.
Não, e isso a gente vê que é muito forte na nossa agricultura. A gente passa de gerações em gerações. Então, o pai era produtor de pêssego, o filho tem que ser produtor de pêssego. E nos mesmos moldes. E aí, quando tu te rebela, tu vem com uma série de brigas, né? E embates. Mas nem sempre o embate é ruim. Eu acho que o embate prova aqui na própria história pessoal do Nilo que o embate foi um grande crescimento. Eu não tenho dúvida hoje que se o teu pai estivesse conosco, ele teria um orgulho extremo da tua pessoa. Porque tu estás fazendo uma história, tu estás fazendo um caminho, tu abrisse caminho para quanta gente. Tem sido, né, um orientador, um facilitador, né, mostrando a tua vivência. E isso é uma coisa muito linda. Eu acho que tu é um pioneiro, uma pessoa de grande luz aqui na nossa região. Né? E assim, uma coisa muito bonita é que não esconde as coisas, né, Rui? Que a gente também se depara com pessoas na caminhada que elas sabem, elas detêm certos conhecimentos, mas elas também os guardam para si, na sua manga. E não dividem, não compartilham. Né? E eu vejo que o Nilo, ele coloca sempre a propriedade dele aberta, né? Para visitar, venham aqui, eu quero mais é que tenha mais pessoas que acreditem nisso que eu acredito. Né? Então, assim, é uma luz diferenciada. E eu acho que hoje também, né, Carol, um problema que se dizia, né, da qualidade do produto e a questão da produtividade, não sei como é que anda, mas também deve estar por ali, né? E a questão também econômica, né, Nilo? Podia falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que no início era mais difícil, mas hoje vocês têm alguns subsídios, têm algumas facilidades, talvez, né? O consumidor hoje aumentou bastante também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sim. Não, é muito interessante esse assunto, né? Porque a gente não consegue falar em agroecologia falando uma coisa só. Não se consegue isso aí. Porque ele é todo um sistema que ele começa lá na lavoura, dentro da família, na saúde e por ali vai até chegar ao consumidor. Porque ele é um sistema, é uma corrente. Não tem como separar esses elos. E muita coisa a gente estava falando aqui em produtos que eram usados como defensivos, né? Como produtos repelentes, no caso. Nem todos os produtos que eu uso lá na minha propriedade vão funcionar em uma propriedade que o cara está iniciando. Por causa da questão do desequilíbrio. Por exemplo, aparece, às vezes tem infestação de piolho na brócolis, principalmente no mês de novembro, dezembro, quando é mês quente, e a gente tem uma dificuldade de água. Temos usando a Imbira. A Imbira, porque a gente conheceu a Imbira há muitos anos, se conhece ela na propriedade, na mata nativa, tem muita dela, a Imbira de mato. Só que até hoje eu não enxerguei na Imbira uma joaninha cortando, uma formiga cortando, uma mariposa ou uma lagarta cortando ela. Não existe. Então eu comecei a pensar, pô, mas por que não pegar essa folha, macerar e aplicar nas plantas? Dito e feito. Foi botar elas ali, não mata o inseto. Agora naquela planta ele não mexe mais. Então ele vai embora. E isso aí tudo é uma questão de visualizar, né? De conhecer o sistema, né? Conhecer o sistema. Hoje a questão qualidade de produto, no início foi muito difícil, né? Quando a gente iniciou as feiras lá em 95, 96, tivemos muita dificuldade. Os consumidores chegaram, mas que produto bem feio, uma cenourinha raquítica lá, um molho de couve todo furado, inseto, né? Hoje já é o contrário. Hoje chegam na feira, as pessoas nos questionam, brincando, né? Às vezes chegam lá na feira, Nilo, mas o que foi que tu botou nessa cenoura aqui? Por que ela está tão grande? Por que essa beterraba cresceu tanto? Essa couve, por que está tão bonita? Por que tu anda botando? Então é justamente isso aí. Hoje mudou todo um sistema, toda a panorâmica de visual do produto, né? Nós temos um produto de excelente qualidade, que se comparado com o convencional, eu diria para dizer que taco a taco, né? Com um valor nutricional muito maior, né? Questões financeiras, a gente tem 30 famílias trabalhando na feira, e dessas 30 famílias, o acréscimo, o nível de vida dessas pessoas
de uns 10 anos para cá melhorou significativamente. Dá para dizer assim, de olhos fechados, que melhorou 100%. Então isso aí é muito bom. É muito bom. Legal. Nilo, nós temos que ir um intervalinho cultural, mas fique com a gente. A Rádio Com são 2h09 do dia 23 e do dia 30 também, na semana que vem é feriado, nós vamos reprisar esse programa também. Então vamos ao intervalo. Nós retornamos então com a Rede Coep de mobilização quando são 2h14 do dia 23 de maio e também 30 de maio, já que esse programa vai ser reprisado no dia 30. Nós estamos aqui com o Nilo Schiavon, produtor agroecológico. Estamos com a Caroline Veloso, da Emater, nossa parceira aí de luta no Coep, cada vez mais, né, Caroline? Bastante trabalho junto aí. Graças a Deus. Na colônia. O André lá da Teia Ecológica. E agora chegou nesse momento aqui o grande amigo, Paulo Tim. O Paulo também, eu conheci o Paulo trabalhando na FEPAGRO, se não me engano, né? Isso, boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Alegria estar aqui participando, né, dessa mesa aqui. Teu programa hoje com agricultura orgânica, que beleza. Nosso programa, rapaz, agricultura orgânica, com essas pessoas aqui estão envolvidas, né? Inclusive já comi uma rapadurinha aqui, orgânica, e quero fazer uma visita lá na propriedade do Nilo, né? Conheci o Nilo anos atrás, no programa RS Rural, trabalhava na Embrapa, na FEPAGRO, né, com agricultura orgânica, também agroecologia, né, pesquisa participativa. Depois eu troquei um pouco de área, fui para a área da fiscalização ali no Porto, mas trabalhei bastante e conheci esse trabalho maravilhoso, né? Muito fazem, né? Muito legal. E a música é paralelo, né, Paulo? Música paralela sempre. Estou aqui para divulgar o CD Singular, né, que chegou. O CD, estamos com o lançamento marcado para o dia 4 de junho, às 20 horas, na Biblioteca Pública Pelotense. Entrada franca, né? Contamos com o apoio da rádio aí, desde já agradeço. E espero contar com a presença de todos lá, né? Olha, com certeza estaremos lá, Paulo. Nesse evento aí. O disco também hoje tocou ontem, hoje, acho, aqui na rádio, né? A Didi está participando. A Didi está fazendo a parte de produção aí desse lançamento. Então está divulgando bastante. A parte gráfica aqui está muito bonita, cara. Tá? Trabalho do Valder, Nativo Design. Dá para colocar um pedacinho aí para a gente dar uma escutadinha só? Vamos com uma música aí. Isso, o pessoal está divulgando bastante aqui, vai tocar aqui na rádio. Som muito bacana. Quem é que está participando desse CD, Paulo? O CD é meu, do Gilberto Esquerdo e do Maurício Raup Martins, né? Melodias minha e do Gilberto com poemas do Maurício Raup. E aí vários músicos participam, né? Entre eles Gil Soares na flauta. Para terça-feira vai estar o Gil Soares na flauta, o Fabrício Moura Pardal no contrabaixo, eu no violão, Cícero Camargo no violão solo, Newton Júnior no piano. Que legal, cara. E o Gil na flauta. Isso é a realização de um sonho, né? Todo cara que toca, eu não tive esse privilégio assim, mas é uma coisa muito bacana, né, Paulo? E hoje tem essas facilidades da gente transformar um produto, eternizar, né? Através da música, né? Da arte, o cara eterniza. O CD é interessante porque tu consegue registrar uma obra, né? E divulgar, né? Que eu já participei muito de festival nativista, por aí. Mas tu acaba ficando com as músicas muito soltas, né? Uma música num festival aqui, outra música lá. Então tu não consegue, né, divulgar muito o teu trabalho como obra. Então o CD permite isso aí. Muito legal. Muito bacana. Cara, muito obrigado pelo CD. Com certeza vou escutar com toda a calma possível, lá tomando um vinhozinho ecológico do Nilo ali. Que beleza, hein? Pô, aquela cesta tá bonita ali, aquela cesta na entrada ali. Cesta de produtos orgânicos ali tá maravilhosa, né? Hoje eu pego esse CD lá, do lado do fogãozinho a lenha que eu tenho lá em casa, viu? A cesta é pra ti? Não, a cesta não, é pra nós. O vinho eu já me agrandei ali. Tá o vinho tudo ali. Que beleza. Valeu, sucesso. Muito obrigado pelo um pouquinho da música aí, Bota Gil. a primeira música. Bota a primeira música aí pra gente tudo escutar. Em tudo. Um pássaro repete palavras que poderiam ao mundo salvar, se não houvessem matado os índios que o ensinaram a falar, que o ensinaram a falar. Tudo em tudo circular. Tudo
que agora envenena a água, amanhã o próprio veneno há de tragar. O peixe que falta na rede ontem morreu sem respirar. Ontem morreu sem respirar. A semente que viajou no vento foi árvore em distante lugar. Na madeira dormia a guitarra que em minhas mãos veio pousar. Que em minhas mãos veio pousar. Nasceu o pó que fez teu pranto brotar. Ainda que não me vejas na terra, eu estou em teu olhar. Eu estou em teu olhar. Tudo, tudo em tudo circular. Alô, doutor Paulo? Sim. Alô? Me escuta ou não? Tô escutando. Ah, que beleza, eu também. Ah, então tá. Hoje aqui nós temos convidados falando sobre alimentação orgânica. Pois é, eu tava vendo. Tava escutando, hein? Né, na realidade. Mas a gente vê também, através do rádio a gente fica imaginando. Não, com certeza. A magia a imagem que a gente imagina, até a fisionomia das pessoas, né? O rádio é bom, né? Porque o cara pode ser gordinho, baixinho e tal. Os caras têm uma voz bonita e se comunica bem, cria aquela ilusão. Esperta imaginação. Gil, tu deve receber bastante telefonema aí, né? Imaginando como é que é a voz do Gil, tá? Doutor Paulo, qual é a dica de hoje? A dica é o seguinte, sempre baseado nas perguntas que a gente recebe no dia a dia, né? Sim. A pergunta que fizeram é a seguinte: quando é que eu devo colocar um aparelho? Preciso botar aparelho? Porque só quando o dente está torto, o que eu faço? Não, necessariamente assim, a parte de aparelho, que é a ortodontia, não é só para dentes quando estão tortos, né? Tem várias causas e possibilidades, vários problemas, vamos dizer assim, que podem levar à necessidade de aparelho. Falta de espaço, por exemplo, dentes muito apertados, que aí causam problemas na mordida. Dentes projetados, sejam para frente ou para trás, aquele protrusão que a gente chama, mordida cruzada, que é uma inversão dos dentes. Em vez do dente, vamos dizer, da arcada superior, tem que morder pela frente do inferior. Aí às vezes é o contrário. Perda dentária, pessoas como antigamente era muito comum, doeu, extrai, cárie muito grande, a famosa panela que diziam antigamente, doutor, meu filho está com uma panela num dente lá do fundo, então vamos extrair. Aí extrai perdas precoces dos dentes, pode causar problema na mordida também. Dificuldade de mastigação e fala, às vezes as pessoas dizem, meu filho tem um problema de fala, vou levar num fonoaudiólogo e tal. Consulte um ortodontista antes, que muitas vezes pode ser problema da dicção ter relação com o posicionamento dos dentes. Então a dica basicamente é essa: quando pensar em aparelho, todos esses casos aí, e aí consulte um ortodontista, um profissional habilitado, capaz de diagnosticar e ver da necessidade, porque também às vezes existe aquela coisa do famoso modismo, né, a gurizada, eu quero botar aparelho porque minha colega botou.
Aí tem até os aparelhos aí todos coloridos, né? Tem. Esteticamente também já não é mais aquela coisa, que horror, vou botar esse monte de metalzinho na boca. Não, agora a aceitação está bem mais fácil. E quanto à idade também, a gente vê o pessoal mais velho colocando aparelhos, né? Também. Agora, tem paciente minha que com 62 anos colocou um aparelho para corrigir um problema de mordida. E eu levei 1 ano e meio para convencê-la, entre aspas, a procurar o profissional para colocar. Depois que ela colocou, ela veio aqui para brigar comigo por que eu não tentei com mais vontade de convencê-la, para não ter demorado tanto. Porque quando ela colocou, ela viu que o resultado foi muito bom e resolveu problemas de dor de cabeça, às vezes até dor na coluna, dor de cabeça na nuca, tem relação com problema de articulação e mordida, né? Errada. E aí faz um tratamento ortodôntico, corrige isso aí, desaparece dor de cabeça, dor na nuca, tudo isso aí. Legal, doutor. E é sempre bom lembrar, né, que a gente já comentou isso aqui com relação ao profissional, né, o cirurgião dentista. É importante. Porque muitas vezes a pessoa cai na mão errada e coloca um aparelho desses, né, e detona. Sim. Não, mas isso aí é como eu digo, quando tiver dúvida, liga pro conselho, procura, entra no site, tem uma relação dos profissionais habilitados para não ter problema de piorar o seu problema na busca de uma solução, né? E se não tem dinheiro, passa ali no Odonto, que tem atendimento gratuito. Não é isso? Quase tudo. Ortodonticamente não existe. Só para criança até 12 anos, que é preventivo. Nós não temos um atendimento de ortodontia curativa, vamos dizer assim. Beleza. Corretiva, melhor dizendo. Sim. Mas é um processo. Daqui a pouco vamos ter com certeza. Não, a tendência é sempre ir melhorando, né? Tá bem, doutor. Obrigado, então, pela sua participação. Um grande abraço para vocês e um bom fim de programa aí. Obrigado, um abraço, bom trabalho. Então, vamos voltar, então, ao nosso assunto aí. Eu acho que saúde, alimentação orgânica, saúde oral tem tudo a ver, né? A gente estava comentando antes sobre o processo da produção com o Nilo, falando, né, do quanto é difícil, né? Essa questão da produção, né? Para ele não, né? Mas muitas vezes o consumidor não tem ideia, né? Ele chega lá e ainda fica apertando ali o pêssego, esse eu não quero, esse não sei o que, e não tem ideia, né? O pêssego, por exemplo, dá uma colheita por ano, né? E exige um trabalho tremendo, né? As pessoas não valorizam. Eu uma vez levei meus vizinhos, toda a minha família, para fazer uma colheita lá no Nilo, que a gente estava conversando lá em casa, e eles não sabiam como era. Não ajudou muito, mas alguma coisa, né, Nilo? Mas atrapalharam que ajudaram, né? Para eles terem uma ideia de como é que é a colheita, né? Então o Nilo, fiquei impressionado, o pessoal também, porque as crianças, se pudessem levar os filhos para conhecer isso aí, como é que funciona. Tem todo um cuidado, né, Nilo? Até no transporte, são vários aspectos que a gente tem que cuidar. Carol, quer falar aí da semana? Eu gostaria de fazer um convite, né, para toda a comunidade pelotense, né, e até da região, e os nossos amigos aqui, companheiros também, né, estamos juntos nesta 9ª semana do alimento orgânico, que começa agora no sábado, né, na própria feira agroecológica da Arpa Sul, ali da Dom Joaquim, né, Nilo, que vai ter um evento, vai ter distribuição de material, vai ter música, viu, Rui? Porque isso também é muito importante, né? A gente sabe que aquenta o coração, a música é fundamental. E é um dia de festa, de reunir com os amigos, né? Essa oportunidade das feiras, eu acho que é uma coisa que, assim, não pode morrer jamais, né? Porque essa experiência de tu poder estar conversando com o produtor, o consumidor, que muitas vezes, né? Como tu disse, convidaste os vizinhos para ir para fazer uma colheita, né? Essa oportunidade, a feira, ela é um elo de ligação entre mundos diferentes. Então, é fundamental que continue cada vez mais existindo feira. A feira, para mim, é uma coisa que nunca vai morrer. Pode vir supermercados, né, espaços cada vez maiores, mas eles nunca vão fazer esse contato cara a cara, olho no olho, né, de conversa, de dúvida, essa coisa quente de relação humana que a feira faz. Né, que é muito gostosa, que mistura tudo, mistura sotaque de gente diferente, de cor diferente, de etnia diferente, com comida de tudo que é jeito, de tudo que é cheiro, de tudo que é forma, né, e textura. Então, a riqueza de uma feira, né, a gente tem que valorizar esses espaços e estimular que cada vez mais as nossas crianças também vão à feira,
Coisa boa, ensinar uma criança já pequena a escolher o que vai levar para casa para consumir. Né? A gente vê que muitas vezes os pais não incentivam isso. Não, eu nem levo, né, o meu filho porque não sabe. Não vai saber nunca se tu não deixar um momento para isso. Né? E que bom tu saber quando está maduro, quando está no ponto certo. A gente vê que às vezes adultos não sabem isso. Perguntam para vocês, eu já vi várias vezes, me ajuda aqui, qual é que eu levo para casa? Qual é que eu escolho? Qual é que eu escolho, né? Então, eu acho isso muito lindo, essas relações humanas que tem por trás da feira, né? E que gera uma relação de confiança muito grande, né? Porque tu tá conhecendo quem produz aquele produto que tu vai consumir. Nós temos também, né, uma mateada que não vai ser mais a mateada. A gente não conseguiu espaço na Bento Gonçalves, então vai ser uma caminhada no centro da cidade, no domingo. Vamos ter uma audiência pública às 10 da manhã na Câmara de Vereadores, né, aqui de Pelotas, para conversar sobre esse assunto e sobre os mercados institucionais, o PNAE e o PA também. A audiência na segunda, né? Na segunda-feira, dia 27, às 10 da manhã. Vamos ter também algumas outras ações, né, em outros municípios, Canguçu, Capão do Leão. Mas, assim, no dia 29, na feira agroecológica da Associação da Arpa Sul, no Largo do Mercado Público, também vai ter uma mobilização. Vamos ter o primeiro simpósio, no dia 29, sobre mercados institucionais no extremo sul gaúcho, que vai acontecer na universidade, na FAEM, através do grupo de pesquisa e da NUPEAR, da Universidade Federal de Pelotas, né, que é muito importante também, porque nós temos aí mercados novos se abrindo, né, para comercialização desse produto. Um deles é o PNAE, que é a merenda escolar. Ele já é uma lei 11.947, desde 2009, e muitas vezes a gente não consegue comprar o que é prescrito na lei, que seria no mínimo 30% de produtos da agricultura familiar. E isso se deve a uma série de fatores, né? A desinformação, as pessoas, né, vêm sempre nas compras de grande volume dos municípios, tem sempre uma questão muito forte sobre a questão preço, como sendo o que baliza, né, a compra, por ter uma lei de um pregão eletrônico que é muito forte, muito batido, né, no município, não só aqui em Pelotas, mas isso é uma questão, né, nacional. E a gente entende que esta lei, ela não é uma lei de preço, ela é uma lei de uma política social para a inclusão de pessoas, né? Então, ela não pode ser balizada pela questão preço. É óbvio que nós não vamos colocar preços 10 vezes acima de um valor de um produto de mercado, não é isso, mas que ele se entende e se compreende que a prioridade desta política pública é os 30% no mínimo da agricultura familiar. E aí vem a questão do município. O município tem que ser privilegiado no sentido de envolver os seus agricultores do seu município. Esse recurso é um recurso que já vem a nível federal, então é um recurso que está no município, né? E a gente tem que fazer isso funcionar como ela foi pensada, que é uma lei de política social, ela não é uma política econômica, que eu acho que às vezes a gente não tem uma interpretação bem adequada. E isso é uma caminhada, né, Rui? Porque a gente tem que fazer desmistificar algumas coisas, né? Porque é como eu coloquei para vocês, o preço sempre é uma coisa que baliza. E não é isso. E a gente tem outros mercados que estão surgindo, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que sofreu ano passado uma série de alterações. Nós temos 5 modalidades novas aí, e a gente tem que se informar sobre isso, para poder saber como batalhar para se incluir dentro dessas possibilidades de mercado. O governo do estado, ele pactuou com o governo federal, esse recurso ele vem via MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, para públicos vulneráveis que têm uma situação, né, econômica diferenciada. E o nosso município ele não pactuou, só 95 municípios pactuaram com o estado. Então, nesse momento, está se arrumando a casa, está se entendendo melhor essas políticas para depois abrir uma nova turma que vai poder se adequar. Então, nesse período, acho que a gente tem que se informar, saber como é que funciona, para poder entrar nesses mercados. Então, é importantíssima a presença, né, da sociedade civil como um todo, do pessoal que trabalha com esses públicos vulneráveis,
para entender como é que pode fazer essa compra beneficiando a agricultura familiar. E, com certeza, consequentemente, a agricultura agroecológica, que a gente vê que tem essa grande possibilidade aí. Porque a gente comentou, né, aqui rapidamente, como inserir um jovem, né, dentro desse meio da agricultura, se ele não se sente capaz de ver aquilo rentável para ele. Então, nós temos uma grande preocupação com a presença dessa figura da juventude rural no meio rural. Ela não pode vir, não é que ela não possa vir, é claro que cada um tem o livre-arbítrio, mas muitas vezes eles vêm e não se acham, né, Nilo? Nós estávamos tendo uma conversa aqui paralela. Esse jovem, ele vem com uma outra expectativa de um outro universo e ele não encontra um universo tão bom quanto aquele que ele teve na sua adolescência, na sua infância. E, inclusive, se desgasta de forma, assim, até estressada, neurológica, né? Não se encontrou nessa concorrência que é esse trabalho da gente, né, ser assalariado muitas vezes, de ter que responder por ordens, por regras, por normas. Porque o que ele viu um pai independente, muitas vezes, né, que ele era o próprio empresário da sua terra. Né? Esses papéis eu acho que a gente ainda tem muito que discutir e muito para aprofundar. As nossas escolas rurais têm um papel fundamental nesse sentido. Ela tem que incentivar aquele pai, valorizar aquele pai que é agricultor e não tentar modular a uma educação que é a da cidade. Porque aí a gente está distanciando esses universos, esses contextos. Então, assim, é necessário se preocupar com a manutenção da juventude no meio rural. Ou nós vamos sofrer muito daqui a uns anos. Porque se existir esse êxodo da forma que está sendo, que está acontecendo, e a gente não está conseguindo ter ferramentas para segurar isso aí, né? A gente realmente vai sofrer. Já que 70% do que nós comemos na nossa cidade vem desses 5 mil agricultores familiares que são os nossos produtores que moram na nossa colônia. Então tem que ter brechas. E essas políticas, elas são para isso, para tentar ser políticas sociais de inclusão de pessoas e inclusão de jovens. Né? Então, assim, a gente convida para esse simpósio, né? Tem na FenaDoce, já vai ter começado a FenaDoce, vai ter uma mobilização no estande da Embrapa, né? Que também vai acontecer paralelo, entre outras ações que vai se manter. Eu só queria colocar para vocês que essa semana ela foi pensada com bastante carinho por uma série de parceiros, né, tentando fazer com que ela não passasse em brancas nuvens, né. A gente entende que mobilização tem que ter sempre, divulgação do produto, da importância sempre. Mas já que existe essa Semana Nacional, que ela é incentivada pelo Ministério da Agricultura, né, a gente tem que apoiar essas ações e fazer mais ainda barulho, né, mais ainda a valorização. Mas está conosco, né, nessa mobilização o CAPA, a Emater, o gabinete do vereador Beto da Z3, que é quem está promovendo a audiência pública, a ARPA Sul, a Sul Ecológica, a CAFSul, a Embrapa, a Cooperativa TI Ecológica, o Banrisul, o CPO.org, que é o pessoal do Ministério da Agricultura aqui do Estado, e a Universidade Federal, né? Se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem, porque a gente às vezes não lembra de todos, né? Mas as intenções são as melhores. Com certeza. E todos convidados. E a Radicom também apoiando na divulgação, né? Com certeza. Então, só quer repetir a data da realização da semana? Eu acho que assim, ó, começa dia 25, sábado, Tá. e vai até o dia 2 de junho, tá? Não, É tá a bem. semana de... Vamos divulgar, né, bastante no Face do Eu COEP. posso também. passar, Diná, para ti? Posso te mandar por e-mail? Deixar na página do Facebook. Será que a gente podia, temos tempo, Temos um tempinho aqui já para as últimas considerações. Pode? retomando essa fala da Carolina? Caroline. Ela faz questão, Nossa, hein? A mãe dela a tá fala da Caroline é uma preocupação que a gente tem, né? Até o Gil aqui, que era nosso sócio fundador também. Então a gente tinha essa preocupação de garantir que o produtor não voltasse com produto para a colônia, né? No início desse movimento, se mistura com uma dinâmica de movimentos sociais, o início da T. E a gente tinha essa preocupação de aproveitar esse produto, né? Aí daí surgiu um Ponto Verde, restaurante, hoje nós estamos aí com restaurante no Centro Histórico de Pelotas, né? Tentando melhorar o salário dos trabalhadores urbanos que estão dentro da cooperativa, né? Funciona uma cooperativa
realmente a gente está preocupado com os trabalhadores lá dentro, mas sempre nunca perdendo essa relação de ir nas feiras, né? Hoje a Silvia, nossa nutricionista, deve estar ali na feira, no Largo do Mercado, comprando dos agricultores, né? Um pouco cada banca. Então é legal isso que a Caroline falou da manutenção da relação na feira ecológica, né? E o que eu queria retomar, essa é a preocupação que a gente tem com o produtor, né? O Nilo podia estar complementando. A gente tem uma preocupação daqui uns 10 anos, talvez, num pequeno, médio período de tempo, diminuir a oferta de produtos da agricultura familiar, especialmente a agricultura ecológica, né? Porque o pessoal, justamente por causa disso que tu falasse, né? A questão da sucessão da propriedade. Tem um modelo aí, acho que a próxima estatística do IBGE a gente vai se arrepiar quando ver o tanto de agricultor que saiu do meio rural, porque tem toda uma lógica de produção de commodities que vem muito forte, né? O pessoal usa os agroquímicos sem nem a mesma coisa que tu falasse, ó, o pessoal não está nem com febre, mas já está botando antibiótico, tomando, porque vai vir o inverno, nós vamos se gripar, então já vamos tomar antibiótico, né? É o que estão fazendo com a nossa agricultura, né? E isso aí vem uma cadeia de venda de insumos, e as condições de vida do agricultor, né, do filho do agricultor, do jovem no campo, não são as melhores ainda, né? Em muitas localidades, tem muitas regiões da colônia que são bem fortes e dá vontade de morar lá, né? Mas não é o geral que a gente ouve. Então, a preocupação do consumidor, vamos ter alimentos sem veneno daqui uns anos, né? E a demanda cresce, isso é uma questão até dos consumidores estarem cobrando, né? Os órgãos públicos também, né? Nas escolas, né? A questão da alimentação nas escolas, que a gente já falou várias vezes, que, né? O pessoal vendendo porcaria, né? Não incentivando as crianças, porque de repente se aumentar o número de consumidores, né? Tem aumentado, mas eu acho que muito pouco em relação, muito pouco ainda, né? Ao que pode, né? A grande massa nem conhece produto orgânico, não sabe nem a diferença, acha que qualquer fruta é orgânica, que tudo faz bem para a saúde, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu acho muito interessante, né? Só assim, um assunto bem atual é a questão agora do leite, né? Que deu essa polêmica grande, né? Até então ninguém se questiona, né? Parece que a gente tem que esperar estourar uma bomba. Uma tragédia para acontecer alguma coisa, né? Para aí a gente parar e fazer a reflexão, né? E só assim, ó, ontem eu passei todo dia na colônia, né? A gente tem um trabalho de extensão rural e dentro da extensão rural é fazer um acompanhamento, né? Nas casas, fazer as visitas, né? Conversar com a família de preferência, né? Saber o que se passa. E a gente acaba criando elos muito fortes com as pessoas, né? Porque não tem como tu chegar, né, numa propriedade e tu não criar relações com aquelas pessoas, né? E a gente se apega muito. E eu te confesso, Rui, que dá uma dor muito grande quando a gente chega e passa por uma propriedade rural, onde tá as portas fechadas, as janelas cadeadas, e tu sabe que tinha gente ali e não tem mais há pouco tempo. Isso dói o coração. A gente passa e sabe que ali tinha gente, que tinha famílias e que não estão mais. Assim como dá uma alegria muito grande quando a gente vai numa propriedade e o pessoal está reformando, está ampliando e está construindo. Então a gente vive sempre com estes dois opostos. Aqueles que não se encontraram, ou que abandonaram, ou que não resistiram, porque a gente sabe que o agricultor ele é um resistente. Eu disse no início, é um sobrevivente, porque ele tem tudo para abandonar. Ele tem todas as questões das intempéries aí, que a gente está aí junto, né, com esse trabalho da Defesa Civil, que ele não tem nada de garantia na propriedade dele sobre qualquer coisa que aconteça, né? E aí, como é que fica? É anos, né? Como a gente estava comentando, nós temos um calendário agrícola que ele não respeita as condições climáticas, que ele tem que ser naquele momento, porque senão tu não vai ter o que fornecer. O pessoal da feira tem uma preocupação muito grande quando a gente faz essas vendas, né, como eu coloquei, para esses mercados, merenda escolar. Tu tens um compromisso com aquela instituição que está comprando, então tu tem que ter plantado para poder entregar naquele prazo, naquele período. E isso às vezes a gente é esquecido. Então, assim, é um grande lutador, é um grande batalhador o nosso agricultor. Por isso que é tão difícil. E a gente vê e fica muito feliz quando a gente consegue ver que as pessoas estão felizes onde elas estão. O Nilo está aqui, a gente vê a alegria dele, o orgulho de estar, né, na propriedade. A gente vê no semblante das pessoas quando elas estão com a sua família organizada e estruturada.
e que conseguem até estar ampliando seus negócios. Isso é muito bom, né? E que a gente possa juntos, né? Porque eu não vejo de que forma fazer se não seja coletivamente, cada vez mais se criar forças para valorizar este profissional que dá a sua vida para ter esse produto na mesa da gente, que a gente não sabe nem que cara muitas vezes eles têm, né? Ou a gente muitas vezes não conhece porque não faz esse tate a tate, né? Que é a oportunidade que se tem na feira. A gente vai para um super que a gente não tem a menor ideia de onde veio aquele produto. Não, eu tô falando com ele, gesticulando. Eu vi, né? de olhar. Não, é que eu sugeri pra ter, colocar a foto dos produtores que foram. É verdade, Rui. Eu achei bem Essa legal é uma demanda antiga, né? A gente... Eu sei que eu vou lá, cadê a foto dos produtores? Não dá. Tu tá no restaurante ali, mas não sabe de onde vem, né? Toda essa história, né? Sim. Diná, fala aqui no microfone, Luiz. Isso é muito interessante, esses 3 assuntos dessas falas de vocês aqui. Eu teria um pitacozinho para... isso acontece muito com nós dentro das feiras lá, que a gente está 18 anos, vamos fazer agora em novembro, a gente vai fazer 18 anos de atividade. E nesses 18 anos, muitas crianças nasceram e se criaram dentro da feira. Tem pessoas lá, há poucos dias atrás, uma médica, a doutora Elizabeth Ramos, era uma cliente efetiva nossa, né? E uma das meninas dela fez 15 anos. E ela veio dizer que isso foi justo quando a Arpasul fez 15 anos, né? Ela disse, olha, a minha filha se alimentou 15 anos com o produto de vocês. E olha aqui que bela moça se tornou. Então isso aí para nós agricultores, isso aí é motivo de voltar para a lavoura com outra garra, com outra vontade de trabalhar. É muito interessante isso aí. E hoje tem pessoas que vão na feira não para consumir. Eles vão lá mais para saber, Nilo, como é que tu tá hoje? Tu teve problema, como eu tive problema de coluna no início do ano. Como é que tu tá? Tu melhorou? Como é que tu tá? Como é que tá a família? Como é que tá aquela lavoura de psigueiro que tu tem lá no fundo do mato? Então, é um ponto de encontro, né? É um ponto de encontro de amizade, conhecimento e troca de informações. Porque muitas pessoas eram do meio rural, vieram para a cidade e o vínculo que eles acham de buscar esse passado é justamente conversar com nós lá na feira, né? Então, que isso aí tu não consegue, como tu estava falando, numa gôndola de supermercado, que o produto chegou ali, praticamente ele não tem aparência, não tem rosto, né? Terminou. Um parênteses, o produto orgânico no supermercado é muito caro, né? E qual é o valor não querendo interromper, mas o valor do preço do produto orgânico na feira ecológica? Como é que vocês fazem a média de preço? Depois tu só comenta essa questão do preço. Eu ia chegar nesse assunto também, já era um dos assuntos pautados, né? Bom, hoje a gente está trabalhando, não é normal, porque na região da Grande Porto Alegre a produção orgânica tem um acréscimo de 15% a 20% em cima do valor de comércio, né? Nós estamos trabalhando aqui na região de Pelotas e Canguçu, acredito que São Lourenço também, os companheiros lá fazem a mesma coisa, é trabalhar o produto orgânico com o preço de mercado. Então não tem diferença de tu ir na feira ecológica ou numa feira convencional, o preço do produto é o mesmo. Tu vai ganhar em qualidade nutricional do produto, né? Então isso aí é muito interessante. E uma preocupação grande minha como agricultor é justamente o que a Carolina estava falando, a questão do êxito do jovem da agricultura, né? Que quando a gente começou a trabalhar, a gente não tinha nada, né? Nós éramos muito pobres, as crianças pequenas. Em cima do nosso trabalho, eu consegui formar 2 jovens. Então, hoje, com 25 anos, estão formados, estão trabalhando, né? Só que vieram para a cidade. E tem o Rômulo, que está em casa, está com 5 anos, e tomara que esse consiga ficar comigo. Porque vocês imaginem todo o trabalho de praticamente 19 anos que a gente está construindo a propriedade, e ainda tem muito que construir, porque a agricultura orgânica jamais tu vai conseguir terminar ela. Tu jamais vai conseguir concretizar uma propriedade orgânica, não existe isso aí. Cada dia ela vai se transformar e tu vai ter sempre o que fazer. O dia que eu envelhecer, que não puder mais trabalhar nessa propriedade, eu ser obrigado a vender e cair na mão de outra pessoa que não dê o mesmo valor que eu estou dando
o que é necessário. Então é uma preocupação muito grande que eu tenho sobre isso aí. Só que vamos apostar as moedas, né, no Rômulo aí. Então Mas a vida dá muita volta, tá? Olha, Claro, às vezes a sim. gente tem um tempo também de amadurecimento, né? Exato. Então a gente não sabe tudo que eu vem. acho que essa questão jovem aí eles saíram de um tempo aí que a agricultura teve uma crise uns anos atrás aí, antes de 95 por aí teve uma crise grande, que era muito pouco valorizada a agricultura, né? Então era desestimulante tu ser, era até vergonhoso dizer que era agricultor. Hoje, no meu caso, tranquilamente eu posso dizer, eu sou um felizardo por estar lá. Que bom que eu tive na época das dificuldades, um técnico que me botou a mão no ombro e diz: Nilo, vamos ter força, vamos tocar para frente. Porque a gente teve muitos problemas com intempéries, com temporais, com chuva, que se perdeu praticamente toda a produção. Sem nenhum incentivo, sem nada. Era dinheiro que tu tirava do bolso, botava na lavoura e dali ele ia embora. E a gente chegou e os técnicos nos ajudaram, a família nos ajudou. Hoje estamos lá. E muito mais enraizado do que antes. E isso é muito bom. Aí é bom pro pessoal que escuta, que está nos escutando, né? Fazer uma reflexão, a gente que tem o nosso salário limpinho no final do mês, às vezes não é muito, né? Mas cumpre o teu trabalho, né? O agricultor não, ele depende de vários fatores aí, né? Principalmente da natureza, né? Natureza, Nesse nosso né? sistema que a gente usa de produção orgânica, produção limpa, a gente depende 100% da natureza. Sim. Se trabalha com alguma coisa de proteção, como plasticultura, como sombreamento, né? Só que tudo corre risco. O ano passado eu perdi 1.000 metros de estufa 3 vezes no ano. Granizo? Vendaval. Então são problemas. Sim. E isso aí eu não tenho seguro, não tenho nada quanto a isso aí. Exatamente. É muito problemático. Mas graças a Deus a gente está aí, Tá aí com um produto de excelente Na qualidade. nossa frente aqui tem um prato maravilhoso aqui, né? Vendendo saúde. Vendendo saúde. A gente queria agradecer muito para vocês. Quer as palavras finais, meu amigo, aí? Para essa despedida? Falar alguma coisa da teia mais ali? Então, agradecer a oportunidade, a boa companhia, o bom papo e dizer que a gente está aí nessa parceria, né, com os agricultores, e temos nosso restaurante ali na Praça Coronel Pedro Osório, número 63, de segundas a sábados, das 11h30 até as 14 horas. Temos um buffet ovo lacto vegetariano, com alimentos orgânicos, integrais, e temos abertos as portas da cooperativa e somos parceiros aí, né, nessa luta pelo alimento orgânico, pelo acesso, né, e fortalecimento das associações dos agricultores. E muito obrigado aí pela oportunidade. Beleza. Caroline. Eu agradeço a oportunidade, né, deixando assim o meu reconhecimento, né, e valor, assim, a admiração que eu tenho por todos os agricultores familiares, né, que de uma forma ou outra, com todas as dificuldades, né, continuam firme, né, na agricultura, continuam firme, acreditando, tendo a esperança que vão cada vez mais, né, buscar uma condição de vida melhor para sua família, e dizer que assim, ó, realmente, às vezes, né, a mídia ela nos mostra só um lado da moeda, né, e que a gente tenha essa clareza, né, de ver que também não é fácil a vida na cidade. A gente tem que pagar tudo, né? A gente paga para morar, a gente paga para comer, a gente paga pela luz, a gente paga pela água, né? E é diferente da vida que a gente tem no meio rural, onde existem relações, embora, né, a gente até sabe que as relações humanas, de uma forma geral, elas estão mais enfraquecidas, mas a gente vê que na zona rural existe mais afeto entre as pessoas, existe mais respeito entre as pessoas, existe mais solidariedade, mais fraternidade, né? Tem uma união dentro das comunidades ainda que a gente não vê mais na cidade. Aqui a gente sente que é cada um por si e Deus por todos. E eu vejo que no meio rural a gente não tem ainda esta leitura.
não é tanto, né? Não é tanto, né? Mas, né, pensa bem quem né, tá num período de transição. A gente sabe que a transição ela sempre é delicada, mas a gente tem que levantar todos os pontos, né? Os pontos fortes e os pontos também fracos. E desejar uma excelente semana para todos nós. E vamos esperar a participação da comunidade, né, pelotense. Vamos esperar o pessoal na audiência. Vamos esperar o pessoal nas feiras. Né? O Nilo vai estar nas feiras. Ele está louco para conhecer os ouvintes que nos escutaram hoje, para ele mostrar a cara dele. E aí vocês vão ver, além da cara dele, a maravilha dos produtos que ele trouxe aqui para nos presentear. Muito obrigada, gente. Não, com certeza, né? O legal é conhecer também a propriedade do Nilo, né? O Nilo está sempre aberto lá para grupos e essa história toda aí, né, Nilo? Mas eu tenho certeza que vai durar muitos anos aí, essa tua preocupação da continuidade. E até porque o Nilo é uma referência hoje, eu posso dizer até no Brasil, né? Que ele tem. Esse cara já foi dar palestra lá em Brasília, na Embrapa, não foi, Nilo? Ele é uma referência na Embrapa e de todos que convivem com ele, né? Porque ele tem essa. A gente nota no que ele fala e nas atitudes, o que é principal, né? Essa preocupação em manter, né, essa agricultura saudável aí, que muito pouca gente tem essa disponibilidade, né? Porque na hora que entra a grana, que entra ali, né, o apelo comercial, a pessoa cai fora. E a gente conhece muitos que tanto nessa e outras áreas não conseguem se manter, né? Mas o Nilo tem essa postura e com certeza vai continuar por muito tempo nesse trabalho. Nilo, obrigado pela tua participação aí. Quero agradecer aí a vocês também pela oportunidade de a gente poder estar aqui conversando, uma conversa dessas que para mim isso aí, conversa de peito aberto, né? Como se estivesse em casa, que é muito difícil para mim, né? Dentro da minha região ali, que a gente é rodeado por produtores de pêssego e fumo, agora está entrando muita soja também, muitas vezes até a gente se sente um pouco isolado, por não ter afinidade ou com quem discutir um assunto como a gente está discutindo agora, que é outras culturas, né, outros vínculos de trabalho, então fica bastante difícil. Mas eu agradeço aí pela oportunidade, é muito bom. E a propriedade está aberta também para quem quiser visitar. Tem várias coisas novas acontecendo, temos aí agora iniciando sistemas de agrofloresta, que está com 2 anos. Com o Joel, né? Com o Joel da Embrapa, né? Então tem sistemas bonitos aí, encaminhando, né? Temos várias outras coisas que a gente está montando lá, como acabamos de montar agora um secador de um expurgo para milho à base de fumaça, para não usar o veneno. Então tem muita coisa nova acontecendo na propriedade. Por isso que eu digo a propriedade que está sempre em movimento, ela está sempre girando. E convido também para participarem das feiras aí, que sábado agora é na Dom Joaquim, sábado pela manhã, das 7 às 1h30, né? Está acontecendo hoje também aqui no Largo do Mercado, que é da quinta à tarde, a partir das 3 horas. Terça-feira na Avenida Bento, no Largo de frente à Brigada Militar. E também sábado na Duque de Caxias, de frente à Igreja São José. E também quinta pela manhã a gente faz Canguçu, em frente à Prefeitura. Então convido o pessoal para conhecer o nosso trabalho, né? Conhecer o trabalho, conhecer os produtores, né? Que é principalmente conhecer os produtores, né? Conhecer as famílias que estão trabalhando e se beneficiar com o produto que a gente tem em uma diversidade muito grande de produto. Beleza. Obrigado, Nilo. Diná, quer falar alguma coisinha? Diná não falou quase nada, hoje ela está gripadinha, só quietinha lá. Não, quando o Nilo estava comentando da gente ir na feira, eu na semana passada eu cheguei no finalzinho da feira correndo, peguei o que tinha, né? Não tinha muitos produtos, porque já estava à noite, né? Mas além de conhecer, não, a gente tem que prestigiá-los. Então, a forma que a gente tem, né, na rede é exatamente essa, de prestigiar e nos colocar a serviço, né, desse público que merece todo o nosso respeito. Pelo trabalho, pelo cuidado, né? E ouvindo tua fala, assim, tu é um homem natureza. Ele é a natureza em si. Ele é terra e a gente também é, só que a gente não se deu conta ainda. Então ele está acima da gente. Então muito obrigada, Nilo, pela tua presença. Obrigada aí para todos. Boa semana, bom feriado. Obrigada, Carol, André. André, nós somos clientes lá, vamos querer agora um descontinho, né, André? De umas bandas. A gente sempre na rapadura, porque aqui a gente distribuiu gratuitamente. A gente comeu bastante rapadura. É uma brincadeira, né? É um prazer, então, tê-los aqui.
André, quer falar mais alguma coisa? Só um recadinho, não? Então, para o consumidor, isso que a Dina falou, o consumidor exerça seu poder, né, de consumo. Se a gente direcionar nosso dinheiro, aquele que a gente usa para comprar os produtos para a gente de casa, consumindo alimentos ecológicos, a gente vai estar fortalecendo essa cadeia toda, né? E a saúde agradece. E a saúde agradece, né, Carol? E só um recadinho, um colega da Caroline lá de Porto Alegre, na reunião da Comissão de Produção Orgânica, né, se reúne cada 2 meses no Ministério da Agricultura, ele citou um site, o pessoal anotar em casa, é o www.muitoalemdopeso.com.br. Então vou repetir, vale a pena, tem um vídeo para baixar, você assiste o vídeo em casa e dá uma refletida que tipo de alimento que a gente está consumindo, né, e todos os efeitos, www.muitoalemdopeso.com.br, né, fala a gente está morrendo mais de problemas relacionados à má alimentação do que da violência que tanto fala na televisão, acidente de trânsito, guerra, o problema da obesidade, e foi, claro, sem falar na questão dos agrotóxicos que estão Obrigado. Nós vamos ter que vir fazer mais uns 2 ou 3 programas com esse pessoal aqui. Gente, Caroline, todos muito obrigado. E a gente agradece a Deus, né? Mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse momento maravilhoso aí na Rádio Com. Quando são exatamente 15 horas, nós fechamos então a nossa Rede Coep de mobilização. Voltamos agora só no mês que vem, que no dia 30 esse programa vai ser reprisado. Vamos lá.